O capítulo começa quando Enver está na escola buscando Nizam e Doruk. Um dos professores o interrompe e diz que há uma mulher que gostaria de falar com ele. Nesse momento Yulide aparece diante de Enver e seus netos. Ela os cumprimenta e se apresenta como mãe de Sarp e avó das crianças. Sirin vem correndo e avisa ao pai que precisa falar com ele agora. Doruk a interrompe e avisa a tia que a mãe de seu pai está ali. Sirin se vira para ver Yulide e todos ficam realmente surpresos. Mais tarde, Sirin caminha rapidamente enquanto liga para Leven e conta o que aconteceu, que a mãe de Sarp apareceu na frente das crianças na escola. O pai dele nunca tinha visto aquela mulher, provavelmente hoje ele não vai mais com a polícia, mas a mãe de Sarp foi com eles para a casa de Bahar. Leven diz a ele que Sarp não responde às suas mensagens e também não pode ligar para ele. Sirin grita com ele que não tem tempo a perder, se ele não entrar em contato com ele hoje seu pai irá à polícia amanhã. Ela ordena que Leven o encontre e o convença da maneira que for possível. Sirin chora e pede perdão a Leven por seu comportamento, mas ela está muito estressada e desesperada, porém, precisa que ele o localize. Leven diz que está tudo bem e que ele continuará tentando. Yulide está com Enver e as crianças em seu carro, eles vão para a casa de Bahar. Ao chegarem ao apartamento, as crianças entram e Bahar pergunta por que demoraram tanto. Enver permite muito seriamente a entrada de Yulide. Bahar fica muito surpreso ao vê-la e Yulide a cumprimenta. Enver conta a Bahar que eles conheceram a senhora Yulide na escola e ela disse que queria falar com Bahar. Enver diz a Bahar que ele deve ir para Seida agora. Bahar diz a ela que está tudo bem e pede a Yulide que se sente. Doruk pergunta à avó se ela teve mais filhos além do pai Sarp. Yulide responde que não. Doruk pergunta por que quando seu pai era criança ela saiu de casa e o deixou sozinho, talvez ela não o amasse. Yulide não responde e Bahar pede às crianças que a esperem no quarto, pois ela deve conversar com a avó. Bahar se senta e pergunta a Yulide como ela os encontrou, ao mesmo tempo em que Enver conta a Seida e eles tudo o que está acontecendo. Ele conta que Yulide conheceu Bahar antes, quando ela dirigia seu carro, ela viu que as crianças carregavam malas e pensou que a escola deles devia ser próxima. Então ele perguntou em vários lugares até descobrir em qual escola Doruk e Nizam estudaram, e foi assim que os encontrou. Atice chega em casa e pergunta a Sirin se ela poderia fazer com que Sarp se encontrasse com Enver. Sirin está sentado na sala, muito nervoso e olhando para todos os lados. Atice olha para a filha e se lembra da conversa que teve com o Dr. Yale. Atice disse a ele que sua filha não é maníaca por ter que ser internada em um hospital. Além disso, a doutora Cesai provavelmente tomou essa decisão porque uma noite ligou para ele dizendo que Sirin estava falando bobagem, mas tudo acabou sendo verdade, então nada disso é necessário. Yale disse a ele que entendia seu ponto de vista, mas achava que isso poderia ser benéfico para Sirin. Bom, se ela for hospitalizada, então Bahar e Enver entenderiam que ela está doente e não a pressionariam tanto para fazer o transplante. Estar hospitalizado pode ser uma coisa boa para Sirin, pensou Atice. Atice não obtém resposta de Sirin, um pouco assustada, decide simplesmente se levantar e ir embora. Bahar conta a Yulide que a procurava em vários lugares, até no trabalho. Bahar diz a ele que ela está doente. Enver não é seu verdadeiro pai, embora ela o veja como se fosse um. Ele está lá para cuidar deles caso algo aconteça e isso porque ele a procurou. Yulide promete a Bahar apoiá-la e ajudá-la em tudo o que ela precisar, embora no momento ela não tenha dinheiro porque passou por dias difíceis. Bahar diz a ele que não precisa de dinheiro, eles têm trabalho e não falta o básico, o que ele precisa é de ter alguém em quem confie para cuidar de seus filhos. Yulide pergunta se sua mãe não o ajudaria com os filhos. Bahar diz que a mãe tem que cuidar da outra filha, que tem problemas mentais. Bahar enxuga as lágrimas e pergunta se ela quer conversar com os filhos. Yulide diz que sim. Bahar entra na sala e Yulide encara a foto de seu filho Sarp sobre a mesa. À noite Arif, Seida, e Elis, Ferdani e Enver trabalham à noite para poder entregar seus pedidos. Seida pergunta a Enver se há algum problema com a mãe de Sarp, pois ela percebe que é um pouco estranho. Enver diz que se tiver algum problema, ele faz perguntas como por que aquela mulher apareceu até hoje depois de tantos anos, chegando com roupas elegantes em seu carro dizendo que agora ela vai cuidar dos filhos e tudo mais. Talvez não alguém lhe perguntará por que desapareceu durante tantos anos.
Enver fica chateado e diz que não consegue entender o que está acontecendo. Seida se aproxima dele e pergunta se há algo que ele está escondendo deles, porque desde que aquela mulher apareceu ele não tem estado calmo. E Alice diz que Seida tem razão, há algo que ela ainda não contou. Enver se levanta da cadeira e diz a todos que é verdade, há algo muito importante que ele não contou, mas não pode contar porque se Bahar descobrisse, ele nunca o perdoaria. É por isso que eles não deveriam saber. Todos olham para Enver muito preocupados. E Alice diz que então é melhor deixar as coisas assim e não descobrir, ele não quer correr o risco de perder Bahar por causa disso. Todo mundo ouve que alguém entrou na empresa, mas é o Hikmet. Seida diz que vai falar com ele. Então volte em um momento. Sirin está trancado em seu quarto olhando desesperadamente para seu celular, pois não recebe nenhuma ligação de Leven avisando se falou com Sarp. Sirin pega seu telefone e liga para ele, mas Leven avisa que ainda não tem novidades. Você deve se acalmar, pois assim que você falar com Sarp ele entrará em contato com ela. Sirin fica muito nervoso e diz que ela deve inventar qualquer desculpa antes que seu pai decida ir à polícia. Leven pergunta o que ela vai fazer. Fazer algo imediatamente, mas ele não sabe o que. Sirin se lembra das ameaças que recebeu quando foi sequestrada e quando Leven lhe perguntou se ela ainda estava sendo seguida. Ela pega o celular novamente e sai de casa. Sirin para no meio da rua e mexe os braços em busca de Munir. O homem que a observa acende as luzes do carro e Sirin entra. Ele pergunta se ela precisa dele. Sirin diz que precisa lhe contar algo importante, mas deve jurar que não fará mal a ninguém. Munir diz que tudo bem. Sirin conta que a mãe de Sarp foi visitar Bahar hoje. Surpreso, Munir pergunta se ele está falando sério. Sirin diz que ela mesma viu e espera que ele leve em consideração esse favor que está fazendo a ela para o futuro. Ela sai do carro e recebe uma ligação de Leven. Ele diz a ela que já conversou com Sarp e concordou em falar com Enver amanhã. Peril está na cozinha e Ulide entra. Ela pergunta a Peril se ele pensou no que conversaram sobre a casa que ele quer. Peril responde que vai pensar no assunto. Ulide pega o telefone, coloca-o sobre a mesa e pergunta se ele realmente vai pensar nisso. Peril olha para o celular e veja uma foto onde estão Ulide, Bahar, Doruk e Nizam e ela fica apavorada. Ulide conta a ele que seus netos são incríveis, a luz de sua vida. Ela pega o telefone e sai da cozinha. Peril está assustado e não sabe como reagir. Enver, Seida e Alice entram no prédio onde moram com algumas camisas que confeccionaram na empresa. Enver recebe um telefonema de Sirin que lhe informa o que Sarp decidiu e informa onde se encontrarão. Enver aceita e desliga a chamada. O homem sai do prédio e vai até o refeitório de Arif, que lhe pergunta o que está acontecendo e por que ele não está em casa. Enver, um pouco triste, diz que foi um dia longo e que ela só quer sentar um pouco. Arif senta ao lado dele e pergunta se ele está se sentindo bem, já que ultimamente o tem visto muito preocupado. Enver diz a ele que, como disse na empresa, é melhor não falar nada e assim evitará problemas. Ele se levanta e se despede de Arif. Enver entra novamente no prédio e antes de abrir a porta de sua casa, Seida pede que ele espere. Ela diz para ele ir com ela e Alice até a casa dela e eles vão conversar não importa quão tarde seja. Os três sentam-se na sala, as mulheres olham para Enver esperando que ele lhes conte o que está acontecendo. Ele olha para eles e confessa que Sarp está vivo. Esse homem nunca morreu. Seida e Alice ficam muito surpresas, mas Alice grita dizendo que não queria saber de nada do que estava escondendo. Agora é tarde demais. Seida tenta acalmá-la e pergunta a Enver se Sarp estava vivo, então por que ele não procurou sua família. Enver, muito chateado, responde que é isso que lhe perguntará amanhã. E Alice pergunta se Bahar sabe. Enver diz a ela que claro que ela não sabe. O Dr. Yale pediu que ela não contasse para seu próprio bem, já que ela não está preparada para notícias como essa. Seida diz que tem razão, isso seria demais para ela. E Alice se aproxima de Enver e diz que Bahar precisa saber. Talvez essa notícia o faça se curar. Enver diz a ele que não é tão fácil, pois parece que Sarp acredita que toda a sua família morreu. Porém, ele tem certeza de que Sarp aproveitou o acidente e tudo o que aconteceu para fugir e inventar que sua família morreu. Além disso, por algum motivo, Sirin não quer que Sarp veja Bahar.
Seida e eles ficam com muita raiva por não conseguirem contar a verdade à amiga. Munir conta a Su o que Sirin lhe contou sobre Yulidé. Su ordena que ele traga Sirin até ele. Munir diz que não é uma boa ideia ele conhecer aquela mulher. Só com raiva diz que não está interessado, porque já está envolvido neste problema. Munir não tem escolha a não ser aceitar e Su ordena não assustá-lo ou usar a força para levá-lo embora. Por outro lado, Yelis e Seida continuam conversando na sala. Yelis diz que talvez fosse uma boa ideia Sarp voltar para a vida de Bahar e seus filhos, pois assim ele poderia protegê-los a partir de agora. Seida, muito séria, diz para ele não pensar bobagem. Esse homem não pode voltar como se nada tivesse acontecido, depois de todos esses anos. Além disso, aquele homem estava com Sirin, agora Bahar e Arif estão apaixonados e Sarp não tem mais lugar naquela família. Yelis diz a ele que Bahar não compartilha dos mesmos sentimentos de Arif, porque nunca deixou de amar Sarp. Yelis defende a ideia de que Sarp volte a estar com sua família novamente, porém Seida considera que Arif é quem merece estar com Bahar agora. No dia seguinte, Atice toma café da manhã com Sirin. A louca ondulada conta à mãe que Sarp concordou em ver o pai esta tarde. Atice diz que isso é um alívio. Sirin pergunta se ele acha bom que eles se vejam. Será que ele não percebe que se Sarp descobrir que sua família está viva e se seu pai falar mais do que deveria, eles serão os primeiros a serem procurados pelas pessoas que os vigiam? Atice diz que então conversará com Enver para que ela não fale muito. Atice pergunta por que ela não quer que Sarp conheça Bahar. Ela conhece muito bem seus desejos mais profundos e são que Bahar não se dê bem com o transplante e até morra para que deixe de ser um obstáculo em sua vida. Sirin com raiva diz que isso é mentira e ela só diz isso porque está com raiva. Atice responde sarcasticamente e diz que não tem motivos para ficar chateada. Poucos minutos depois, Atice sai de casa e Munir aproveita para bater na porta. Sirin abre e fica assustado ao vê-lo. Munir manda que ele se prepare, pois vão sair para passear. Seida vai até o refeitório de Arif e se senta ao lado dele. Arif pergunta se algo está errado. Seida diz que está cansada de sua atitude. Ela sabe que ele ama Bahar. Arif diz a ele que ele não sabe o que isso quer dizer. Seida pede que ele não a tome por boba. Ela pode ir embora se quiser, mas primeiro ele deve responder se a ama ou não. Arif diz que ela é louca, mas se ela quer uma resposta, então ele a ama. Seida pede que ele conte a Bahar o que sente. Arif pergunta o que acontece se ela não o ama. Seida responde que ela simplesmente estará errada e ele terá que seguir em frente com sua vida. Ela diz a Arif que a melhor coisa que ele pode fazer é dizer a Bahar como ele se sente, dizer a ela que está disposto a ficar com ela por toda a vida, apoiá-la e nunca deixá-la ir. Além disso, ele tem que pedi-la em casamento. Arif olha para ela com surpresa e Seida pede que ela entenda que assim que Bahar receber o transplante, ela vai perceber que sempre teve alguém que a ama, tem família mas não tem companheiro amoroso, e isso faz com que sua falta muito feliz. Arif apenas sorri. Arif sobe ao apartamento de Bahar e bate à sua porta. Bahar o cumprimenta e pergunta se ele precisa de alguma coisa. Arif, sorrindo, diz a ela que está um belo dia e que estava pensando em convidá-la para um café da manhã à beira-mar. Bahar pergunta se ele pretende tomar café da manhã só os dois. Arif responde que sim. Bahar se sente um pouco estranho e avisa que não pode sair sozinho do refeitório. Além disso, ela ainda tem algumas camisas para costurar. Arif fica triste, mas Bahar avisa que vai costurá-los mais tarde, então ele espera alguns minutos por ela e depois desce. Arif sorri novamente e diz que está tudo bem. Bahar e Arif vão a um restaurante à beira-mar. Bahar agradece por levá-la a um lugar tão lindo. Arif sorri e diz que quer perguntar algo importante. Talvez ela também sinta algo por ele, porque ele sente muitas coisas por ela. Se é verdade que você não sente nada por ele, não importa, porque ele continuará ao seu lado e sempre será assim. Mas você precisa saber o que está em seu coração. Bahar conta a ele que ela tem filhos e é uma mulher doente. Arif diz a ela que a ama e aqueles filhos são tudo para ele. Mesmo que ela não esteja curada, ele não deixará de amá-la. Ele a ama irritado, feliz, triste e até corado. Ele ama tudo nela. Bahar diz a ela que existe a possibilidade de morrer. Arif olha para ela e diz que então a amará até o dia de sua morte. Bahar enxuga as lágrimas e sorri.
Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!